terceiro item também é novo, muito novo inclusive. A decisão foi proferida no ano passado, em 16 de outubro, e se refere à recuperação do ICMS-ST. Seria o ICMS-ST que é pago pela indústria no lugar do comerciante, e que o que foi decidido, e vamos abordar isso, é que quando o comerciante vende esse produto por um valor inferior à base de cálculo do ICMS-ST que a indústria utilizou, ele tem direito à devolução administrativa desse valor pago a maior. E o quarto e último item, esse daqui, ele é voltado exclusivamente para a indústria, mas é a possibilidade concreta, administrativa, de exclusão do desconto incondicional e das bonificações em mercadorias que a indústria concede ao comerciante, excluir esses valores da base de cálculo do IPI. Aquela decisão do STF desse assunto, que seria a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Já é um assunto que está aí há 20 anos nos tribunais e teve uma decisão definitiva agora. E uma decisão, assim, bastante, eu diria assim, muito apreciada pelos contribuintes, e de uma forma, assim, com a maioria absoluta dos ministros julgando favorável ao contribuinte. Entretanto, está pendente ainda para que essa decisão, vamos dizer assim, comece a surtir efeitos maiores, duas questões que a Procuradoria levantou e que está entrando com embargos, que seria o seguinte: a Procuradoria hoje está pedindo, ela já não recorre mais da decisão, porque não tem como recorrer disso, né? Ou seja, é definitiva a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Entretanto, ela está recorrendo o seguinte: ela pede a modulação dos efeitos. O que seria essa modulação dos efeitos? Isso quer dizer o seguinte: olha, para o passado não vale, mas vai valer daqui para frente, ou seja, do dia 15/3 em diante. Quando há a modulação de efeitos, o que acontece? Ela se aplica a quem não entrou com ação judicial. Quem entrou com ação judicial tem resguardado o direito dos últimos 5 anos, ou desde a data em que entrou com a ação se superior a 5 anos. A segunda questão que a Procuradoria já sinalizou que será pedido nesse embargo é o seguinte: olha, além da exclusão do ICMS da base de cálculo dos débitos, né, seria das vendas, eu quero que então seja excluído o ICMS da base de cálculo dos créditos. Quando a empresa calcula crédito sobre as suas aquisições, o que a Procuradoria está pedindo já que vai excluir da venda, que se exclua da compra. Então vai ser um net, aí vai ser sobre o líquido que vai se tomar esse crédito. Ainda não está decidido isso. A gente está esperando decisão do STF para isso. A maioria já acredita que, até em função do momento econômico que a gente está vivendo, será feito, vamos dizer assim, essa decisão vai passar por aí. Modulação de efeitos e exclusão do ICMS também da base de cálculo dos créditos. O que acontece? Esse momento aqui, em que está pendente o embargo, até a decisão desses embargos, a decisão definitiva, isso tem um efeito benéfico para as empresas. Por quê? Abre-se uma janela para que quem não entrou com a ação judicial possa fazê-lo agora. Só que essa janela é uma janela, nós entendemos aí, curta. Talvez vai demorar 1, 2 ou 3 meses até que tenhamos essa decisão definitiva. Enquanto não há decisão definitiva, as empresas que não entraram com a ação para resguardar os últimos 5 anos podem entrar. E é isso que a gente está falando aqui para todos os nossos clientes que não entraram com esse tipo de ação. Vamos entrar com essa ação, seria um mandado de segurança, o quanto antes. Para quê? Para resguardar esse direito e aproveitar, então,
o crédito relativo ao passado. Em relação ao futuro, ou seja, em relação à data 15/3 em diante, o nosso entendimento, e até com base na decisão proferida pelo STF, é que as empresas já podem excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, independentemente de ter ação ou de não ter ação. Então, a partir de 15/3, pode-se fazer então a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Aí a primeira pergunta, que a gente já respondeu aí um pouco, é o seguinte: é possível a recuperação administrativa então desses créditos? Então nós dizemos que sim, e aí nós estamos falando daqui para frente, só que deve-se ter o cuidado. Se a empresa é lucro real, nosso conselho para que, enquanto não haja decisão do STF sobre se exclui o ICMS da base de cálculo dos créditos ou não, é que faça exclusão do ICMS da base dos créditos e dos débitos e tome o crédito somente, vamos dizer assim, sobre o valor líquido disso daí. Isso é a maneira mais, eu diria, conservadora de se fazer. Se houver decisão do STF dizendo não se exclui o ICMS da base de cálculo dos créditos, somente dos débitos, aí é só a gente recuperar aquilo que foi excluído, mas aí não há nenhum efeito danoso para a empresa. Diferentemente do que, se a empresa exclui somente dos débitos, ou seja, somente das vendas, e não exclui dos créditos, que seriam as compras, e aí o STF decide que deveria se excluir também das compras, a empresa vai ter que recolher essa diferença. Então, de forma bem conservadora, nós então orientamos a fazer daqui para frente, mas fazer aí um merger aí entre as compras e as vendas. Em relação ao passado, como é que eu faço para recuperar o passado? Então, nós temos dois casos aqui. Primeiro, quando já existe ação judicial. Nesse caso, nossa orientação é: espere o trânsito em julgado, e nós entendemos que esse trânsito em julgado ele não vai demorar mais do que um ano, porque a partir do momento que sai o julgamento definitivo do STF, incluindo esses embargos, o que acontece? Todas as ações que estão represadas nos tribunais inferiores, seja nos TRF, seja no STJ, deverão ser julgadas o mais rápido possível, até porque a celeridade que a justiça está querendo dar aí no julgamento dos processos, seja fazer isso daí, será porque não tem mais o que se discutir, né? Vai ser a decisão seguindo a orientação do STF. Para quem não tem ação judicial, qual é a nossa orientação? Em ingressar imediatamente com a ação judicial. No caso, mandado de segurança, e enquanto não é julgado o embargo, fazer logo essa ação e iniciar a partir de agora a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS daqui para frente. Então, fazer imediatamente e entrar com a ação questionando o passado. E se assunto do passado, embora a gente vá entrar com a ação judicial, é uma ação judicial que vai ter um julgamento muito rápido, isso não vai demorar mais do que um ano, porque assim que entrar na primeira, vamos dizer assim, no juízo de primeiro grau, ele já vai julgar conforme o STF. Entendemos que a Procuradoria não tem nem por que recorrer dessa decisão, porque como é que ela vai recorrer de uma decisão que já está pacificada no STF? Então, assim que o juiz de primeira instância proferir o julgamento, chamar a Procuradoria, chamar a União para se manifestar, ela vai dizer: olha, não há o que se manifestar sobre isso, uma vez que o assunto já está pacificado no STF. Então, quem entrar com a ação agora terá o direito a esse crédito do passado aí em menos de um ano, e eu acho que muito menos de um ano mesmo, porque o assunto não deverá passar da primeira instância, né? Porque não há razão de ser de ter algum recurso da Procuradoria. Inclusive, com o novo Código de Processo Civil, qualquer recurso que seja protelatório, seja
E a multa vale tanto para o contribuinte quanto para a Procuradoria. Então, a Procuradoria não vai querer sofrer essa multa, que pode chegar a 10% do valor aí da causa, simplesmente por um recurso protelatório, manifestamente protelatório. Agora, o interessante aqui para nós é o seguinte: quando a gente vai falar de quem são as empresas alvo para esse trabalho, parece que ninguém se atentou muito de que quem é lucro presumido também tem a possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. A empresa que está no lucro presumido, ela paga 3,65% de PIS e COFINS sobre a sua receita. Só que, se essa empresa é comércio ou indústria, ela tem o ICMS inserido na base de cálculo do PIS e COFINS, e ela pode fazer então essa exclusão. E nesse caso é até mais fácil, porque independe de decisão do STF se você vai excluir da base de compra ou não, porque como o PIS e COFINS, no caso do lucro presumido, ele é calculado sobre uma base de venda sem ter crédito para abater disso, então está muito bem delineado e definido qual é a base que eu vou utilizar. Então, portanto, empresas-alvo para esse nosso trabalho são empresas que são comércio ou indústria, ou comércio e indústria, e que sejam optantes tanto do lucro presumido quanto do lucro real. Para vocês terem uma ideia do quanto que é esse valor, do quanto é interessante esse valor, nós fizemos aqui uma simulação em que uma empresa que teve um faturamento médio anual nos últimos 5 anos de 10 milhões, cuja alíquota de ICMS média aqui seja de 18%, vamos dizer, uma empresa que vende basicamente dentro do Estado, a recuperação dos últimos 5 anos de valor corrigido chega a aproximadamente R$450 mil. Então quer dizer que uma empresa que fature 10 milhões por ano, ou seja, uma pequena empresa, ela fatura menos do que 1 milhão por mês, entrando com uma ação agora, podendo chegar no final do ano com R$450 mil no bolso dessa empresa. E para nós, super interessante também, porque uma empresa desse tamanho, normalmente a nossa taxa de sucesso é de 30%, ou seja, uma empresa desse tamanho aqui, nós podemos ter aí 150 mil de honorários. Então, muito interessante para nós. Eu fico pensando o seguinte: você que conhece bastante empresas pequenas que estão no lucro real e que com certeza a empresa desse tamanho aqui não entrou ainda com ação judicial para questionar a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, se você conseguir 10 contratos nesses próximos 3 meses de empresa com faturamento médio de 10 milhões, nós estamos falando em 450 mil vezes 10, estamos falando em 4 milhões e meio de créditos recuperados em 10 pequenas empresas. Então imagine quanto isso não pode gerar de honorários para todos nós, né? Então esse eu acho que é o grande apelo desse item, empresas pequenas, empresas que estão no lucro presumido, cujo valor de recuperação vai ser um valor significativo. Para vocês terem uma ideia, a última estatística que nós vimos de empresas que entraram com a ação questionando o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, antes dessa decisão do STF, foram menos de 20 mil empresas. Nós temos no Brasil empresas que se enquadrariam nessa situação de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS de mais de 800 mil empresas. Então, olha o tamanho do universo de empresas que nós temos que trabalhar. Infelizmente, o prazo é curto, né? Nós só temos aí, estamos sendo bem conservadores, né? Acho que a gente tem aí no máximo 3 meses para fechar esse contrato e entrar com a ação. A ação é fácil, é simples, é repetição do que nós já temos aqui.
O que vai mais demorar vai ser a questão de cálculo, mas o cálculo a gente pode deixar para quando tiver o trânsito em julgado, para a gente não perder tempo fazendo cálculos agora, se bem que o lucro presumido dá para fazer o cálculo rapidamente, né? Então, esse é o alvo número 1 que vocês podem ir atrás e que nós já estamos indo atrás aqui com força total. Para vocês terem uma ideia, na semana da decisão aqui do STF, a gente teve mais de 20 pedidos de ação para a gente entrar com ações. Isso a gente teve pouca gente, foram poucos os pedidos, porque a gente não tinha divulgado muito. Imagina agora com essa divulgação quanto que não vai aumentar esse número aí de empresas. Bom, o item 2 também é muito interessante, ele também cabe para empresas que estão ou no lucro real ou no lucro presumido, e o valor também de recuperação é muito interessante aqui. Existem 3 verbas indenizatórias que já ao longo de muitos anos elas têm uma discussão judicial forte aí, e essa discussão já chegou inclusive tanto no STF quanto no STJ. Essas 3 verbas são essas que estão aqui: aviso prévio indenizado, 1 terço de férias e os primeiros 15 dias de afastamento com atestado médico. Eu vou falar de cada uma dessas verbas, como é que está o posicionamento delas no judiciário e como que se dá a recuperação disso daqui. Vamos lá. O primeiro item seria o aviso prévio indenizado. O aviso prévio indenizado, ele chegou ao STJ, o STJ julgou em sede de recurso repetitivo. Recurso repetitivo quer dizer o seguinte: todos os tribunais abaixo do STJ devem julgar no mesmo sentido. A União, não contente com esse recurso do STF, do STJ, subiu o recurso para o STF, alegando que tinha questão constitucional ali a ser decidida pelo STF. O STF fez, então, uma decisão paradigma, e essa decisão foi em repercussão geral, quer dizer, vale para todo mundo, e daqui para frente todos os tribunais têm que seguir essa orientação, dizendo o seguinte: olha, o assunto que vocês trouxeram aqui, ele não é de cunho constitucional, ele é questionamento legal, ou seja, é infraconstitucional, e isso tem que ser decidido pelo STJ. Como já foi decidido o recurso repetitivo, isso daí acabou então ficando pacificado administrativamente. Por que a gente diz pacificado administrativamente? Porque o CARF, que é o órgão de julgamento administrativamente, de recursos administrativos dos contribuintes, ele possui em seu regimento interno, e aqui está o artigo 62, inciso 2, que diz o seguinte: ele não pode julgar em sentido contrário a qualquer julgamento, a qualquer assunto que tenha sido julgado no STJ em recurso repetitivo ou no STF em repercussão geral. Como o assunto foi julgado já em recurso repetitivo no STJ e repercussão geral no STF, se esse assunto, porventura, a empresa fosse autuada pela Receita, essa autuação, o recurso chegar ao CARF, o CARF tem que decidir seguindo o entendimento do STF e do STJ, ou seja, que o aviso prévio indenizado não incide sobre ele INSS. Então, o assunto já está pacificado. Para melhorar ainda esse assunto aqui, para o contribuinte, a PGFN, o ano passado, emitiu um parecer orientando aos procuradores a não contestar em ações que versem sobre esse assunto
e os autorizou ainda a desistirem das ações que estão em curso. Mais pacificado que isso, não existe. Então, o aviso prévio indenizado pode ser recuperado de forma administrativa, sem medo e sem nenhum receio de ser autuado sobre isso. O item 2 e 3, que seriam 1/3 de férias e os primeiros 15 dias de afastamento com atestado médico, estão no mesmo barco. Por isso que eu coloquei aqui os dois juntos. Esses dois itens é o seguinte: eles chegaram no STJ e o STJ julgou também em sede de recurso repetitivo, dizendo o seguinte: olha, não há tributação de INSS sobre 1/3 de férias e sobre os primeiros 15 dias de afastamento com atestado. Novamente, quando a gente olha para o recurso repetitivo do STJ, vamos olhar para o CARF, que é o órgão de julgamento administrativo das questões envolvendo Receita e contribuinte. O CARF está vinculado a essa decisão. Ele não pode julgar de forma diferente a decisão do STJ nesse recurso repetitivo. Nesse caso aqui, igualmente ao aviso prévio indenizado, a União levou recurso ao STF. Esse recurso ainda está pendente de aceitação pelo STF, não foi aceito esse recurso ainda. Entretanto, o fundamento desse recurso para 1/3 de férias e os 15 dias de afastamento é o mesmo fundamento do aviso prévio indenizado, ou seja, que há questão constitucional aqui. Como o STF já negou a admissão do recurso no caso do aviso prévio indenizado, dizendo que não há assunto constitucional, ele é infraconstitucional, novamente esse é um assunto que não deverá ser apreciado pelo STF, e o que vai valer no caso é a decisão já proferida pelo STJ. Então, baseado nesses precedentes aqui, nós entendemos, e isso já estamos orientando aos nossos clientes, que o assunto já está pacificado. Eu posso recuperar todos esses valores pagos nos últimos 5 anos relativo a esses três itens. Aí vamos caminhar um pouco mais. Quem são as empresas-alvo para nós em relação a isso aqui? Empresas que estejam ou no lucro presumido ou no lucro real, e aí que tem uma folha de pagamento, uma folha de salários mensal média a partir de R$200 mil. Por que eu coloco aqui a partir de R$200 mil? Porque fizemos aqui um cálculo sobre as empresas que nós já estamos recuperando esses valores, e nós vimos que, relativo a esses 3 itens, nós conseguimos recuperar 75% do valor de uma folha de pagamento. Quer dizer o seguinte: numa folha de R$200 mil, relativa aos últimos 5 anos, nós vamos recuperar aproximadamente R$150 mil. E isso de forma administrativa, isso no momento que a gente tiver as GFIPs da empresa, em um mês a empresa já tem esse valor para utilizar daqui para frente. Para vocês terem uma ideia, nós iniciamos esse trabalho a partir desse ano. Até o ano passado a gente estava um pouco reticente, até esse assunto ficar um pouco mais esclarecido do ponto de vista dos tribunais, tanto STJ, STF e também posições do CARF. Iniciamos esse ano aqui. E relativo a essas 3 verbas, mais alguns itens que nós iniciamos aqui também a fazer a recuperação, que é a questão de alíquota RAT, SAT e alguns reflexos disso daí, só esse ano nós já apresentamos mais de 30 milhões de oportunidade de créditos para os nossos clientes. Ou seja, os valores são significativos. Quer dizer, em 3 meses de trabalho, nós já temos mais de 30 milhões de créditos
apresentados aos nossos clientes e a maior parte disso aqui já utilizado, inclusive. Então, para a empresa que está precisando de caixa e que, principalmente para pagar aí a INSS, que todo mês existe sobre a folha, esse é um recurso valiosíssimo e que pode ser utilizado imediatamente. Inclusive, nós temos históricos aqui já de algumas empresas que já foram fiscalizadas em relação a esses 3 itens e a fiscalização nem está questionando mais isso aqui em função dessas decisões. A pergunta que pode surgir aqui é o seguinte: em relação a empresas que já entraram com a ação e estão questionando, você pode falar, eu fui num cliente e ele já entrou com a ação e está questionando isso aqui. Qual é a nossa orientação? Se essa ação é recente, ele está recuperando aí os últimos 5 anos só, ou talvez os últimos 6 anos, nossa orientação é o seguinte: desiste da ação, vamos desistir da ação e faz a recuperação de forma totalmente administrativa. Quem já tem a ação há muito mais anos, qual que é a orientação? Para o seu advogado, que é o patrono aí dessa ação, despache com quem está, né, com o desembargador, com o juiz, etc. e tal, pedindo uma celeridade na decisão em face do recurso repetitivo e da repercussão geral que já existe sobre o assunto, que deixa completamente pacificado o assunto. No ano passado nós entramos inclusive com essas ações para algumas empresas que preferiram entrar com ação e inclusive sobre esses 3 itens algumas procuradorias que estão em alguns estados nem questionaram questionaram outros que nós apresentamos, que são mais controversos, mas sobre isso nem recurso não apresentaram. E aí acabamos tendo o trâmito em julgado aí imediatamente sobre esses assuntos. Para vocês verem como é que o assunto está bastante interessante para nós. Esse terceiro item também é muito interessante e ele cabe tanto para empresas que estão no lucro real quanto para empresas que estão no lucro presumido. Qual que é aqui o sentido aqui disso daqui? Bem, principalmente eu me lembro aqui de São Paulo, estado de São Paulo, até 2008 havia a devolução do ICMS pago a maior quando o valor de venda praticado pelo comerciante era inferior à base de cálculo do ICMS-ST utilizado pela indústria. Os estados estavam devolvendo isso, e me lembro muito bem do estado de São Paulo, que parou de devolver isso em 2008. O que acontece, ou o que aconteceu em relação a esse assunto? Os contribuintes entraram com ações judiciais e, pasme, o que nos assustou assim, de ver quando houve o julgamento definitivo disso aqui. Menos de 1.000 empresas entraram questionando esse assunto no judiciário. O ano passado, o assunto chegou ao STF e o STF, em 16 de outubro de 2016, decidiu pela inconstitucionalidade da não devolução desse valor e de forma definitiva, sem possibilidade de voltar atrás. Entretanto, a decisão foi modulada, né? Houve a modulação dos efeitos. A modulação, de novo, o que foi? Olha, a devolução é a partir de 16 de outubro de 2016. Para o passado, só vale para quem entrou com ação. Quem não entrou pode recuperar isso, já administrativo, não há necessidade de ação nenhuma aqui, porque já foi decidido de forma definitiva a inconstitucionalidade da não devolução, só que isso será feito a partir de agora. Não há possibilidade de recuperar
nenhum valor sobre as vendas realizadas anteriores a 16 de outubro de 2016. E aí, hoje, a pergunta que nós ouvimos das empresas é: como é que eu faço para recuperar isso? Bom, a recuperação é administrativa. Os estados ainda não se pronunciaram como é que deve ser feita essa recuperação. Como é que eu vou recuperar esse valor? Como é que eu vou devolver este valor? Independente desse pronunciamento dos estados, que pode demorar, a decisão já foi clara. O contribuinte tem direito a essa devolução, e tanto pode ser devolvido o valor, né, eu peço a devolução desse valor, quanto eu posso compensar com o que eu tenho a pagar de ICMS daqui para frente. Então, ou de um jeito ou de outro. Só que aí ficou a questão aqui, que é talvez um dificultador para os contribuintes, que é a forma de cálculo. A forma de cálculo, ela tem que ser feita item a item, ou seja, é individual. Então você imagina uma empresa que tem milhares de produtos que estão sujeitos à substituição tributária e que vende milhares desses produtos por mês. Não tem como fazer isso, que não seja de uma forma que não seja através de software, né? E vou falar um pouquinho sobre isso aí no próximo slide. Bom, a quem se aplica essa recuperação? Ou seja, quais são as empresas que serão alvo para abordarmos sobre isso? Então vamos lá. Primeiro, comerciantes que sejam optantes pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Tanto faz. E que tenham produtos, ou vendam produtos, em que existe a substituição tributária. E o interessante, esses comerciantes têm que adquirir esse produto diretamente da indústria. Por quê? Se ele adquire de um distribuidor, por exemplo, quem vai fazer no primeiro momento a recuperação é o distribuidor. Talvez o comerciante, ele tenha, se ele vendeu ainda por um valor inferior à base de cálculo, ele possa solicitar ao distribuidor que lhe repasse um pedaço aí dessa recuperação. Entretanto, de forma mais pacífica e melhor, trabalharmos com empresas que adquirem esses produtos diretamente da indústria. Então é só um passo só que se deu aqui. As empresas que são alvo para nós são empresas que comercializam veículos. Então, nós estamos falando aí de concessionária de veículos, dentre outras empresas, né, que comercializam autopeças, que comercializam combustíveis, que comercializam medicamentos, além de quem? Supermercados, lojas de departamentos, lojas de material de construção, etc. Ou seja, toda empresa que vende produtos sujeitos à substituição tributária tem direito a essa recuperação, e são essas empresas que são alvo do nosso trabalho, ou alvo de fecharmos contrato buscando isso daí. Como é que vai ser feita essa recuperação? Né? Como é que nós estamos desenhando a recuperação? Bem, em função da complexidade e do número elevado de operações e que tem que ser feito item a item, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos um software que vai auxiliar no cálculo correto dessas diferenças e na recuperação desses valores. E esse software, nós parametrizamos eles segundo as regras atuais utilizadas e aprovadas pelo Estado para cálculo de diferença de imposto. O método que nós estamos utilizando é aquele chamado WEPS, né, que é o último que entra, né, o último produto que foi comprado é o primeiro que sai, ou seja, é o primeiro que eu utilizo para fazer o cálculo dessa diferença.
O interessante aqui é que esse software, nós parametrizamos ele para utilizar o SPED fiscal das empresas, e com os SPEDs fiscais nós vamos conseguir buscar as notas fiscais eletrônicas, que seriam os arquivos XML. Com essas notas fiscais eletrônicas e com o SPED que a empresa nos passar, nós conseguimos fazer a recuperação desse ICMS, que inclusive o mês a mês pode ser lançado direto na operação da empresa, direto no que ela tem a pagar, se ela tiver algum valor de ICMS a pagar relativo a outros tributos. Agora aqui, mais importante aqui, como será cobrado por esse serviço? Como é que nós vamos cobrar por esse serviço? Inicialmente, nós entendemos o seguinte: nós vamos disponibilizar um software para a empresa que poderá ficar diretamente na empresa, que poderá ficar numa nuvem para ser processado isso mensalmente. O que nós imaginamos? Cobrar uma licença pela utilização do software, um valor aí aproximado aí de R$300 para iniciar. Se a empresa pedir mais do que uma licença, quiser 2, 3, 5, 10 licenças, até porque ela tem que fazer a recuperação para cada unidade, ela é feita unidade a unidade, esse preço é regressivo, né? Então é um valor fixo mensal de R$300, e além desse valor, a ideia é cobrar um percentual sobre o valor recuperado em forma de sucesso e que será pago somente no valor, no momento em que a empresa utilizar esse crédito, ou seja, no momento em que o crédito tiver efeito caixa. Então, nós vamos ter um valor fixo mensal relativo a essa licença, mais um valor variável que será em função do montante recuperado mês a mês e no momento em que a empresa utilizar. O interessante aqui que nós vimos é o seguinte: nós passamos a ter uma receita recorrente sobre esse cliente, de no mínimo o valor da licença mensal, e mais um bônus que nós vamos ter, que é sobre o valor recuperado. O percentual que a gente vai utilizar, normalmente o que nós já utilizamos, e vamos ser bem flexíveis aí na negociação desse percentual caso a caso, né? Lembrando para nós que quanto maior o percentual, maior os honorários de todo mundo, mas isso não será um impeditivo para fazermos então uma negociação em que consigamos o cliente. A nossa ideia é atingir o maior volume possível de empresas utilizando esse serviço. Na realidade vai ser um software com serviço, porque além de fazer o cálculo, nós vamos auxiliar na recuperação dos valores para a empresa. O último item, e aí eu vou pedir só um perdão para vocês, porque eu não vou conseguir compartilhar com vocês a tela do que eu vou falar sobre isso, mas eu vou falar exatamente o que estará na tela. É a exclusão dos descontos incondicionais e das bonificações em mercadoria, a exclusão desses dois itens da base de cálculo do IPI. Isso aqui vale para a indústria. Isso aqui já é mais restrito a quem é indústria. E aí, independentemente de estar no lucro real presumido, mas é basicamente voltado para a indústria. O que acontece? A Lei 4.502 de 1964 é a lei que regula ou regulamenta o IPI. Essa lei sofreu uma alteração através da Lei 7.798 de 89, em que foi inserido o parágrafo 2º ao artigo 14 da Lei 4.502, dizendo o seguinte: não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos, diferenças ou abatimentos
concedidos a qualquer título, ainda que incondicionalmente. Está falando, pode ser deduzido do valor da operação para efeito de cálculo do IPI. Esse assunto sempre foi muito discutido e acabou chegando tanto ao STJ quanto ao STF. E o STF, em setembro de 2014, por unanimidade dos ministros, proferiu um julgamento onde declarou inconstitucional a aplicação do artigo 2º, do parágrafo 2º do artigo 14 da Lei 4.502. A partir dessa data, então, as empresas começaram então a poder, administrativamente, não incluir na base de cálculo do IPI os descontos incondicionais concedidos numa operação de venda. O interessante é que esse assunto acabou chegando à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Coordenação Geral de Representação Judicial da Fazenda Nacional, proferiu então uma decisão, uma orientação, dizendo o seguinte: olha, levando-se em consideração a posição definitiva sobre esse tema do STF, né, a posição definitiva do STF sobre esse tema, a Procuradoria coloca esse tema na lista de itens em que há dispensa de contestar ou recorrer daqui para frente. E isso daqui é interessante, mas o mais interessante que houve nessa decisão aqui da Procuradoria foi o que eu vou ler agora. A Procuradoria fala assim: embora a matéria não tenha sido tratada no julgado do STF, a Administração Tributária Federal entende que as bonificações em mercadorias, quando vinculadas à operação de venda, concedidas na própria nota fiscal que ampara a venda e não estiverem vinculadas à operação futura, por se caracterizarem como redutoras do valor da operação, têm natureza de desconto incondicional. Isso quer dizer o seguinte: além dos descontos incondicionais que as empresas concedem nas notas fiscais, aquelas bonificações em mercadorias, que também são concedidas, não devem integrar a base de cálculo do IPI, e eu ainda posso buscar os últimos 5 anos daquilo que foi feito cálculo ou fez parte da base de cálculo do IPI. Normalmente, esses descontos incondicionais ou essas bonificações em mercadorias são dadas à indústria quando vendem seus produtos para lojas de departamentos, grandes supermercados, magazines. A indústria farmacêutica pratica muito esse tipo de bonificação em mercadoria e etc. Então, quem tem acesso à indústria que vende para esse tipo de público produtos em que ela paga IPI e ela também concede bonificação em mercadoria ou descontos incondicionais, podemos ir buscar esse valor aqui, que é um valor significativo. Nós fizemos esse trabalho esse ano já em um dos nossos clientes e o valor apurado lá foi superior a 10 milhões relativo aos últimos 5 anos. E não estou falando de uma empresa muito grande, é uma empresa de porte médio e que teve uma recuperação muito interessante, porque eles vendem bastante para supermercados, e aí tem aquela questão lá, né, quando vai abrir uma loja nova, o supermercado pede então que a indústria dê um enxoval, ou então quando a indústria quer lançar um novo produto, ele, como campanha de marketing, vende uma parte, da outra parte como bonificação em mercadoria,
como descontos incondicionais e etc. Então aqui é mais uma bela oportunidade de recuperação de crédito, restrito dessa vez somente à indústria, aí pode ser de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, mas recuperação administrativa. Sobre esse assunto também, agora em março, o Senado ele publicou uma resolução em que retirou do mundo jurídico, ou retirou da própria lei, o parágrafo 2º do artigo 14. Então, ou seja, se já era definitivo, agora nem mais faz parte do mundo jurídico aí a cláusula, o artigo que proibia a exclusão do desconto incondicional e das bonificações da base de cálculo do IPI. Bem, finalizando aqui a nossa apresentação, eu mais uma vez agradeço a participação de todos que estiveram tanto online quanto aqui, que nós estamos aqui também com a sala cheia de pessoas que estão ouvindo, vieram aqui ouvir essa apresentação. E assim, primeiro, nós estamos completamente à disposição para tirar qualquer dúvida sobre o assunto. Essa nossa apresentação, ela está sendo gravada, a gente vai disponibilizar para que vocês possam assistir novamente. Os slides, para quem precisar.